Aprenda inglês em 8 semanas. O método mágico que vai fazer você aprender mais rápido do que qualquer outra escola no mundo. O método que os atores do Paixão de Cristo e os terroristas de 8 de setembro usaram para aprender inglês voando. Tu sabe o que todas essas promessas têm em comum? Elas são basicamente balelas. E eu vou te mostrar o porquê. Não existe essa de aprender inglês voando com algum tipo de método que independe do sujeito que está recebendo a informação. Cada pessoa é um universo. Se você na escola não teve facilidade com matemática e depois o outro lá, o Joãozinho, teve dificuldade e aí o Joãozinho era bom em geografia e tu não era, normal. Cada um aprende numa velocidade de um jeito. Os melhores métodos sempre vão ser o quê? Adaptados ao indivíduo, personalizados, e tem uma receita muito mais importante que muita gente esquece. First of all, I was searching for opportunities to talk, just to converse, to be in contact with language. But you presented some methods and subjects which were very interesting, especially the hard math and the exercises and the techniques. A way for you to learn English in another level, to work with the business and legal book, and to have this kind of conversation, things that you will have to do daily, some funny conversations and jokes to improve, to work professionally with real situations that can present for you to get more coherent, more focused. It's another level of conversation which makes you feel more comfortable with the language and also increase your vocabulary and unlock some ideas. Friendship, yeah. We are having great talks. The time goes. I was thinking we had 20 minutes, it's 45 minutes. Yeah. I feel that I'm feeling more comfortable to talk. The ideas unlock easily. I'm feeling very great about that. And it's helping me a lot. Yeah, I'm better, man. I will help me with that. And my English from last year, it's totally different. I have more confidence to speak. So tell us about a situation that you felt like everybody was listening and the conversation was deep, meaningful. I think it was in our last class. Oh, that's awesome. I'm happy to hear that. I thought about the same answer. Wow, guys, you make me all. This kind of conversation is the best because it really makes life meaningful. Your English, you both improved, by the way. While you speak, I can tell you that my life is so bad. I am so happy because now I can understand when I watch, when I listen to the videos, I understand the meaning, I understand the context. I'm so happy. I can explain. Why? Because I have a super teacher. And living here is American dream. In 2 months, I spoke with other people. They understood me. at the Apple Store, right? Yes, in the Apple Store. I changed my cell phone. Successfully. I win. Agora fica comigo que eu vou te explicar da onde eu venho, qual é a objeção que eu trago a todos esses anúncios, promessas que a gente vê online que estão esquecendo de algo principal, algo fundamental na aprendizagem do inglês. Meu nome é Camilo e eu sou um professor de inglês já faz mais de 7 anos e eu tenho uma escola de inglês que foca principalmente em pessoas que veem o inglês e querem e têm objetivos de desenvolvimento pessoal, crescer na carreira, serem pessoas melhores, aprender inglês para receber mais dinheiro, seja com negociações internacionais, aumento de salário, como a G1 e a Catos já mostrou, até 61% a mais de salário é a média do aumento que você tem com o inglês. Ou seja, se você é um gerente, se você é uma secretária, se você trabalha com vendas e você tem inglês, isso é um indicador de que você vai ter 61% a mais de salário. Então, pessoas que vêm com essa motivação, pessoas que estão com a sua visão no futuro e sabem que o inglês vai ser um diferencial na vida, e principalmente o Business English, que é o inglês focado na carreira, focado no desenvolvimento pessoal, e também na questão de a gente falar de coisas que te trazem tesão. Da onde veio todas essas minhas ideias? Depois de passar por várias escolas, eu fui coletando o melhor de cada método para desenvolver um que contemplasse tudo aquilo e, principalmente, focasse aonde? Na fala. Speaking is the way to fluency. É minha frase, meu jargão. A fala é o caminho da fluência. Ou seja, como mais a gente pode exercitar essa parte tão importante, não esquecendo das outras que também são importantes, mas dentro de uma hierarquia de importância a gente pode botar a fala como principal, entendendo o que faz realmente a gente aprender mais rápido e se existe alguma receita que realmente vai fazer a gente aprender inglês voando. Quando a gente vê essas promessas de inglês em 8 semanas, existe algo chamado no marketing Sexy Canvas. O que é isso? É atiçar os nossos pecados capitais na busca de fazer uma venda. Quando eu falo que você vai aprender inglês em 8 semanas, significa que eu estou ativando o seu pecado capital. Qual vocês acham? Preguiça. E alguns outros também, tá? É tipo avareza. Isso é uma estratégia básica de marketing
E eu tô trazendo para você porque eu tô investindo na verdade. Eu tô investindo na melhor parte de você que não vai cair nessas tentações bobas. Tanto como dinheiro fácil ou aprender inglês voando. Eles estão na mesma categoria de balela. O que acontece? Esses atores que eles falam que aprenderam inglês ou uma outra língua, por que eles aprenderam tão rápido a falar? Primeiro, eles tiveram uma imersão profunda na cultura, eles viajaram, estavam lá. Essas pessoas estavam morando no local onde eles aprenderam a língua, eles apenas faziam isso no dia a dia. Você tem tempo só para aprender inglês? Ou você tem uma vida, um salário, um trabalho, uma família para cuidar, pessoas que dependem de você e cuidar de si mesmo? Essas pessoas, quando a gente pega, sei lá, o Paixão de Cristo, que esse pessoal fala que eles aprenderam hebraico não sei quantas semanas ou meses, essas pessoas só estavam fazendo isso, elas estavam sendo pagas para ficar aprendendo o mais rápido possível hebraico. E a única coisa que elas faziam no dia inteiro era falar aquela língua e aprender. E aí, nesse caso, eu acredito que pode ser possível daí aprender tão rápido. Mas não é o caso das pessoas normais, não é o meu caso, não é o caso de você que tem uma vida para levar. Então, por que é uma balela? Porque isso está dissonante com a realidade das pessoas. Então, qual é a melhor forma de aprender? Existe essa receita mágica? Hoje em dia, temos várias descobertas científicas dentro do campo da neurociência que neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de aprender, criar novas conexões neurais e fortalecer elas, estão com forte base aonde? Elas dependem muito das nossas emoções, de como a gente está se sentindo. O estado dopaminérgico, motivado, como aquilo atiça a gente, como aquilo nos traz emoções, sejam traumáticas, sejam boas. Pode provar isso sem precisar ficar falando do artigo científico que comprova isso. Você pode ver por si mesmo. Quais são as maiores memórias da tua vida? Eu te pergunto, o que tu estava sentindo na hora? Provavelmente, ou você estava tendo um trauma, amando algo com muito vigor, ou você estava muito motivado, antecipando aquele desejo, ou desejando algo ardentemente. Por exemplo, um acidente, um pedido de casamento, um primeiro beijo. Por quê? Criou um caminho neural e sustentou ele, ficou dentro de uma gaveta de memórias que elas estão separadas por emoções. Por isso que a gente foca nesse inglês para negócios, inglês para crescimento, desenvolvimento pessoal, inglês com assuntos que te trazem emoção. O que te traz tesão? Dentro do teu objetivo de vida, o que te traz tesão, vontade de falar, é isso que vai ser um indicador de quão rápido você vai aprender. Eu fico maravilhado de ver os nossos alunos quando a gente está falando de algo que eles amam, que eles têm interesse, como a desenvoltura do inglês dele melhora. E quando eu percebo que o assunto tá meio saturado, quando eu mudo para alguma coisa, eu vejo que aquele desempenho que estava mais ou menos já melhora. Por isso que dentro de muitos dos nossos conteúdos a gente também tem a mentoria HeartMath. Eu sou um mentor do Instituto HeartMath que foca em exercícios de autorregulação com base em descobertas científicas. A gente tem um programa dentro das aulas de inglês com isso também. Dá uma olhada aqui no que as pessoas estão falando sobre a nossa mentoria. Since start that training with you, now I can control my expectation. I was sleeping bad. I woke up easygoing and relaxed. When I'm playing sports, I'm doing sports, it's very positive for me. I had a lot of opportunities needing focus and to stay calm, so I did the technique. It was really nice because I did it while talking. I could stay calm. Do the technique inside my car and it works. My chest is empty. It's very nice. It's empty without anxiety. The HeartMath, it's magical, man. It's fantastic. I'm feeling very good with 3 minutes. Amazing. Thank you very much for that. O tempo todo. O meu xodó é ficar fazendo a técnica o dia todo. Help me with arrhythmia. How do you know that it helps you with the arrhythmia? É como se estivesse tremendo. Os médicos dizem que desfibrila. É horrível. E focar no coração, junto com a respiração, tem feito evitar essa sensação de chegar ao ponto de desfibrilar. Eu não ia ter passado essas 2 semanas, acho que sem essa técnica, porque foram 2 semanas infernais. Eu tô dormindo bem melhor. Esse método tem ajudado com isso. You were very important for me to be in contact with my heart again. Really. Então, se estar com um nível de dopamina elevado durante a aula, ou seja, motivado, facilita a neuroplasticidade. Se eu tiver emoções no processo da aprendizagem, se eu tiver as minhas emoções conectadas com o fato de que aprender é algo estimulante e gostoso e eu quero aquilo para a vida, não tendo inseguranças, não tendo bloqueios psicológicos, não tendo medo de errar,
Como é que um professor vai trazer isso para a aula de uma forma que você consiga ter isso com mais facilidade? A resposta é simples, sendo um amigo do aluno. Um bom professor de inglês é sempre um bom colega, amigo do aluno. O que um amigo sabe fazer bem? Ele sabe ouvir, ele sabe dizer o que precisa ser dito e, muito importante, ele se importa com as tuas emoções e como tu está se sentindo. O método em si, de speaking, listening, reading, óbvio que tem que ter. E tem que ter uma inteligência por detrás. Porém, essas coisas são notícias antigas. Não existe nenhuma nova descoberta em relação a essa parte do aprendizado. A gente sabe que a fala é o caminho da fluência. Speaking is the way to fluency. Então, a gente tem que falar bastante. Tem que ver o reading, tem que fazer outras coisas. E essas falas têm que estar o quê? Baseadas em coisas que te trazem emoção, tesão, dopamina. Essas coisas que você quer falar. O que tu quer com o inglês? Onde é que tu se vê daqui a alguns anos usando o inglês? Por que tu quer isso? Vamos trazer tu como um ser inteiro para a aula. É isso que a gente faz diferencial. E por isso que a gente não foca em aulas gravadas. Porque as aulas gravadas são um pouco mais difíceis de fazer isso acontecer. É no cara a cara com o professor para fazer isso acontecer melhor. E por isso que a gente tem uma equipe que é treinada nesse sentido para fazer a gente se conectar com mais profundidade na aula. Falando sobre Business English. Business English é um diferencial. Por quê? Se eu só apenas falar inglês normal, aprender inglês no geral, existem todo um vocabulário, estruturas gramaticais e expressões que são deixadas de lado para aquilo que importa para você profissionalmente na sua carreira ou questão acadêmica e de estudo e de assuntos que você gosta. Então, se você tem uma entrevista de emprego em inglês, se você tem que lidar com vendas dentro da sua empresa, por que eu vou te ensinar como pedir batata frita no McDonald's? Por que tu vai para uma escolinha de inglês tradicional onde eles vão te falar sobre esporte, sendo que o seu nicho é marketing, por exemplo? A gente precisa falar de vocabulários que sejam importantes para você. E é isso o nosso diferencial do nosso kit de emergência para inglês, Our English Emergency Kit. Quando a gente foca em suas necessidades urgentes e suas prioridades com o inglês, que é o diferencial. Outras escolas tradicionais, onde você é obrigado a seguir um calendário, um cronograma de assuntos que o professor é obrigado a falar com você durante a aula e que às vezes não vão justamente ativar todo esse circuito que eu te falei, que vai fazer você aprender mais rápido, que vai te trazer empolgação para a aula. Esse é o diferencial de uma boa pedagogia. E se existe uma receita mágica para aprender mais rápido qualquer coisa, é paixão, é desejo, é emoção, é amizade. Essas coisas influenciam nossa química, nosso corpo, de uma forma que o nosso cérebro não esquece mais dessas coisas. Então é isso que a gente precisa ter nas nossas aulas. Tem o nosso Business English que foca na sua carreira. O que você precisa no seu trabalho agora? Negociação? Precisa aprender a fazer chamadas por telefone? Precisa aprender a fazer vendas? Aprender a descrever empresas? Falar do seu passado numa entrevista de emprego, do seu passado profissional? Você precisa aprender a descrever um produto e falar das vantagens e desvantagens desse produto? Você precisa falar dos seus serviços, do diferencial do seu serviço. O que mais? O que mais você precisa? É para isso que a gente está aqui. Outra coisa muito importante, a gente precisa tirar essa coisa de que business é só coisa séria. O business, falar de trabalho, de carreira, é uma coisa sobre a nossa paixão, nosso objetivo de vida. Então a gente não tem essa coisa de ficar saiuzão na aula. É muito importante emoções. Uma das mais importantes é o humor, é rir, é se divertir. E a gente usar o speaking como a questão técnica mais importante para a gente aprender inglês mais rápido. Você recebe todos os materiais de graça, vídeos, os listenings, os áudios, os livros, tudo mais. Vamos fazer aqui um tour rapidão com alguns dos nossos conteúdos. Tem muitos conteúdos, não vai dar para ver tudo, só dar uma revisão básica, porque o que acontece? A gente tem curso de inglês para propósito específico também. Então, inglês para advogado, a gente tem livro inglês para recursos humanos, a gente tem livro inglês para gerente, marketing, TI. Vou mostrar o nosso curso de inglês corporativo para você, um pouquinho, e algumas outras coisas. Eu peguei e selecionei o nível pré-intermediário para mostrar. Existem para todos os níveis, desde o iniciante até o avançado. Então, não se preocupa, isso aqui é para o nível pré-intermediário. Se você é iniciante, a gente não vai usar esse livro. Então, cada capítulo tem um assunto. Aqui no primeiro, empresa, como descrever a sua empresa, produtos e serviços. A gente vê o vocabulário sobre isso, aprende a falar the company provides, a empresa fornece, presta algum serviço. Conversar bastante. Então, o que o livro é? O livro, ele é apenas um guia para a conversação. Então, não se preocupem em pensar, nossa, que chato, é um curso nisso com livro. O livro, ele é um guia para a gente ver algumas coisas, para conversar de coisas que são interessantes para você. Por exemplo, aqui tem uma atividade de listening falando da empresa deles. Olha só. Which company do you work for? I work for Assa Abloy.
I don't think I know the name. What does the company do? What does the company do? Aí a gente já vai praticar essa frase nova, ó. Se você não sabe o que a sua empresa faz. So what does your company do? Teacher, my company provides, produces. Já vamos aprender a fazer isso. O que acontece? Vamos ficar falando só disso? Não, já vamos falar de outras coisas. What does your father do? O que seu pai faz? Já vamos migrar a conversa, repetir essa frase de várias formas diferentes que sejam interessantes para você. Por exemplo, esse daqui é um exercício que a gente faz rapidinho. Aí depois dele a gente já conversa, já parte para conversação. Esse aqui é rapidinho só para você ver como é que é um capítulo, tá? Depois tem a parte dica de fala, um tema de conversação. É um conteúdo muito top. Como eu mencionei, a gente tem inglês com um propósito específico. Aqui, por exemplo, para advogado. O inglês para o seu trabalho como advogado. Aqui, por exemplo, no setor financeiro. Você trabalha com finanças, a gente tem um livro para isso também. Recursos humanos, inglês para recursos humanos. Top demais, muito legal. Gerenciamento, management. Eu quero falar para vocês algo muito legal. A gente tem também livros clássicos que a gente faz uma técnica de reprogramação mental. É a Shadowing Technique. Quando você entrar em contato com a gente explica melhor como funciona isso. É uma técnica de fala, repetição, audição, com o audiobook e o livro ali certinho para fazer. Pode pegar o Napoleon Hill, Think and Grow It, Pense e Enriqueça. Lembra que a gente fala muito de crescimento e desenvolvimento individual no curso também. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, Psicologia Profunda, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e muitos outros que a gente pode usar como base para conversação e ler junto, fazer a técnica que eu mencionei para vocês. Esse daqui é outro material muito massa, o Keynote American, que é um livro do TED Talks e o National Geographic. Ou seja, o TED Talks é aquele que o pessoal vai lá fazer palestra, e o National Geographic se uniram para montar um conteúdo para pessoas que querem aprender inglês. No fim de cada unidade tem um TED Talk, então ele é um método top, tudo perfeito, tá? Listening, speaking, tudo que a gente precisa com o inglês, com um conteúdo super legal, tem bastante vídeo, o pessoal ama também esse conteúdo. A gente pode migrar desse conteúdo para o curso de inglês corporativo, não precisa se ater somente a um livro. A gente tem tudo isso disponível e a gente pode usar para conversar e exercitar da melhor forma possível. Para memorizar uma palavra, você precisa ver elas várias vezes, então repetir é importantíssimo. Repetition and speaking. A gente não precisa que essa repetição seja maçante. Você aprendeu a falar, por exemplo, approach, abordagem. Vamos repetir mais uma vez, approach. Como é que eu faço para não esquecer essa palavra? Vamos montar uma frase em que tu usa essa palavra no contexto que é importante para ti, e a gente vai ver elas algumas vezes nessa aula que tu aprendeu, eu já fiz uma frase com ela. No final da aula a gente revê ela, quando tu já passou por outras coisas, aí opa, vamos rever de novo. Na aula que vem, qual que é a mágica? Você tem que olhar a nossa lista de palavras que a gente viu na aula passada, que foi determinada pelo assunto interessante, motivador e importante para você que a gente estava vendo, e aí você tem que fazer mais uma frase com aquela palavra e a gente trabalha com ela no começo da aula. Então a gente vê essa palavra em 3 momentos importantíssimos, sem soar repetitivamente chato, não aquela coisa, repete comigo, a palavra. Não, vamos botar ela em contexto, porque é assim que a gente aprende e memoriza melhor as coisas. Muito importante, isso é apenas uma das coisas que eu tenho para falar sobre o nosso método. E para tu não perder tempo e já começar a melhorar teu inglês de forma gratuita, eu tô aqui para te ajudar. Tu já clica no link aqui embaixo, que tu vai ser encaminhado para um dos nossos grupos de WhatsApp, onde a gente está formando grupos temporariamente, vai estar disponível apenas temporariamente para você assistir uma das nossas aulas do kit de emergência, para aprender algo em inglês que vai te ajudar com os teus objetivos. E tu já vai aprender inglês, praticar e já tem um gosto de como funciona o curso e muito mais. Tô te esperando, lembra que é temporário, então a hora é agora. Bora lá! The time is now.